Fala pessoal, esse é o canal Agora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura sob o ponto de vista gay. Eu sou o Felipe Dias e o tema de hoje é: gays são obrigados a ficar com qualquer um em nome da militância? Bora conversar sobre isso? Hoje em dia existe um debate grande na comunidade LGBT sobre o direito de alguns de não ficarem com determinadas categorias. Entre elas estão negros, gordos, afeminados, velhos, trans, deficientes, etc. De um lado, há os que acusam essas pessoas de racismo, gordofobia, afeminadofobia, etarismo, transfobia, capacitismo, etc. Do outro lado, há aqueles que dizem que é um direito das pessoas ficarem com quem quiser. Afinal, quem está certo? Vamos ver isso com mais detalhes? Para começarmos essa discussão, primeiro precisamos pontuar algumas coisas aqui do ponto de vista acadêmico. Um dos principais argumentos daqueles que dizem que não devemos excluir pessoas por causa de certas características é que gosto é socialmente construído. Como vivemos em uma sociedade racista, classista, gordofóbica, machista, etc., etc., logo, nossos gostos sexuais se reproduzem dessa forma. Mas será isso verdadeiro? Bem, de um ponto de vista histórico e sociológico, existe algum grau de verdade nessa afirmação. Se uma pessoa que diz que não se sente atraída por negros morasse na África, é impossível que ela não fosse sentir atração por ninguém e virasse simplesmente celibatária. Há certas sociedades onde obesidade é sinônimo de poder e opulência. Logo, pessoas gordas são sexualmente mais atraentes. No Japão, o ideal de beleza masculino é o homem ser levemente afeminado, de acordo com os nossos olhos. Em outras culturas, homens mais velhos são considerados mais atraentes. Não dá para fazer todo um apanhado histórico sobre como padrões de beleza sexual mudam de sociedade para sociedade. Mas para nós, o que interessa é que realmente desejo sexual tem algo de socialmente construído. Mas a partir daqui, o que devemos nos perguntar é: e daí? O fato de algo ser socialmente construído significa que eu necessariamente preciso me desconstruir? Mas ainda tem algo mais profundo aí. Quando as pessoas falam que algo é socialmente construído, parece que alguém foi lá e construiu isso como se fossem peças de Lego. Ora, os fenômenos sociais são imprevisíveis, meio caóticos e não temos total controle sobre eles. Por exemplo, no Brasil há o padrão de beleza associado ao ser branco, mas isso não impediu que vários casais interraciais surgissem no país. Tanto é que nós somos muito mais miscigenados do que outras sociedades multiétnicas. Há vários países onde várias etnias convivem, chineses, indianos, árabes, europeus, mas cada um no seu quadrado. No Brasil não é tão assim. Isso significa que, apesar de sermos criados em certos padrões, ninguém é apenas um padrão. Mas, por outro lado, o fato de certos gostos terem graus de construção social não significa que as pessoas podem lá se desconstruir e reconstruir ao seu bel prazer. Simplesmente não é assim que a vida funciona. Mas também isso não significa dizer que as pessoas não podem tentar se modificar. No entanto, fica a questão: elas precisam? As pessoas realmente precisam modificar seus gostos para ficar com todos os indivíduos que querem ficar com elas? Olha, sobre isso eu só posso dar minha opinião pessoal. Tem um famoso influenciador chamado Júnior Marinho, um youtuber, que diz que cama não é ONG. Isso significa que você não precisa ficar com todo mundo a despeito de seus gostos pessoais, porque você simplesmente não é Madre Teresa de Calcutá. E eu tendo a concordar com ele. Mas por outro lado, pessoalmente, o meu padrão sexual é não ter padrão sexual. Meus valores são baseados em ter experiências com as mais diferentes pessoas. Já peguei mais novos, mais velhos, brancos e negros, orientais e europeus, ativos e passivos, masculinos e afeminados, gordinhos e magrinhos, deficientes, albinos, mais altos, mais baixos, diferentes tamanhos de pênis. Então, para mim, a ideia de padrões sexuais sempre foi muito engraçada. Do meu ponto de vista, todo mundo seria como eu, mas não é assim que a coisa acontece. E nem precisa, afinal, as pessoas são diferentes e está tudo bem. Mas a gente pode obrigar os outros a serem assim? Aí, meus caros, é que a porca torce o rabo. Para conversarmos sobre isso, precisamos dividir a mensagem em dois grupos. Primeiro, os fora do padrão. Segundo, os dentro do padrão. Comecemos pelos fora do padrão. Eu posso estar muito errado, mas quando gays de fora do padrão imploram para que as pessoas desconstruam os seus padrões de beleza, eles parecem estar mendigando pelo afeto e pelo corpo dos padrõezinhos. O que eu, particularmente, sempre considerei meio humilhante e patético.
Mas ainda tem outras coisas aí. O tempo que essas pessoas fora do padrão passam almejando pessoas dentro do padrão é o tempo que elas não gastam valorizando a si próprias e seus iguais. É o gordo que não pega gordo, é o afeminado que não gosta de outros afeminados, é o nerd que não pega nerd, é o negro que almeja o branco, é o velho que só curte novinhos. Em outras palavras, essas próprias pessoas não valorizam indivíduos iguais a elas, mas querem que os outros as valorizem. Ora, tenha santa paciência, não é mesmo? Aqui vale ressaltar que ninguém é 100% vítima ou algoz. Já vi afeminados rejeitando os outros por causa do tamanho do pênis. Já vi brancos gordos zoando outras pessoas por serem pobres. Já vi novinhos pobres rejeitando os outros por causa da idade. Vamos falar a verdade? Todo mundo aqui é um pouco carrasco nessa história. Já sei o que vocês podem dizer, que essas pessoas fora do padrão também são vítimas do racismo, gordofobia, etarismo estruturais e por isso elas reproduzem esses valores. Tá, elas podem ser vítimas, mas elas também não podem se desconstruir. Afinal, se essas pessoas exigem que os outros se desconstruam em favor delas, elas também não podem fazer o mesmo? Isso posto sobre as pessoas fora do padrão, falemos agora sobre os indivíduos que estão dentro do padrão. Em outras palavras, aquele gay, branco, cis de classe média, malhado com pênis gigante. Cara, por mais que você não seja obrigado a ficar com todo mundo, você não precisa ser um babaca. Seria legal que você se abrisse para novas oportunidades. Mas se não rolar, não precisa humilhar a pessoa em função da classe social, cor, peso, idade, expressão de gênero, modo como fala ou qualquer outra característica. Sobre este tema, vale voltar um pouco na história. Durante muito tempo, homossexuais sequer podiam se dar ao luxo de escolher com quem eles iam se relacionar. Já parou para pensar como era ser gay antes da internet? Simplesmente você não tinha muito como escolher. Não havia muitas boates gays nas cidades, ou elas eram longe, e nos locais do interior era muito difícil achar alguém. Se é assim hoje, imagina antigamente. Você transava na primeira oportunidade que achava, e era com qualquer pessoa, qualquer um mesmo. Se deixasse aquela oportunidade passar, não se sabia quando ia encontrar outro cara disponível. Conforme os gays foram sendo inseridos na sociedade, eles passaram a reproduzir a mesma lógica do mundo no qual eles foram criados. Passaram a escolher parceiros em função daquilo que a outra pessoa podia lhes oferecer. Em outras palavras, eles passaram a absorver o que de pior a estrutura heterossexista tinha. Por fim, não estou dizendo que gays tenham que ser perfeitos. Somos seres humanos falíveis como quaisquer outros. Mas em função de nossa condição existencial, de conhecer de perto a discriminação e o bullying, ninguém precisa praticar body shaming contra as pessoas. Empatia e compaixão devem nortear a vida de todos aqueles que são minoria. Se você não curte alguém, não precisa humilhar as pessoas. Simplesmente diga que não curtiu. Se você não foi curtido, cara, vida que segue. Discurso sociológico querendo moldar o gosto das pessoas é meio que pedir por migalhas. Se você é aquele que está fora do padrão, entenda que talvez a vida seja um pouco mais difícil para você. Você pode até levantar um debate sobre a desconstrução de certos valores. Mas eu acho muito difícil você obrigar as pessoas a fazerem isso. Até porque não temos direito a tudo nessa vida. Mas acredite, por mais que a vida seja difícil para você, você sempre vai achar alguém que curta você do jeito que você é. Flexibilize-se também e pare de mendigar por afeto por gente que não te merece. Para cada pessoa que te dá um toco, outras pessoas vão te querer. E vocês, o que acham dessa discussão? Esse foi um programa do canal Agora Gay. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem você acha que essa discussão possa interessar. Naturalmente, ele é só um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para que ele seja aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, suas sugestões e críticas construtivas. Mas se você quiser xingar e ofender, nem precisa perder seu tempo. O Agora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos, e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!